Amigos do 15 Esporte Clube, estamos chegando com o nosso programa de hoje, programa que é apresentado às segundas-feiras, o programa inédito, e de terça, quarta e quinta você confere aí a reprise, a reapresentação do 15 Esporte Clube. Para você, no programa de hoje, nós temos muitas novidades. O programa vai trazer para você o videotape, ou pelo menos os melhores momentos do que aconteceu América e Palmeiras B. Você vai saber a história desse jogo. Vamos depois comentar com os nossos companheiros, o José Carlos Branco, o Sérgio Carvalho, que estão aqui ao meu lado, vão participar do programa de hoje. E o programa tem muita coisa interessante para você. O começo do programa nós vamos ter, daqui a pouco, a entrevista que a Maristela, aquela simpática repórter do programa 15 Esporte Clube, foi bater um papo com a Elô e a Thalita, duas personal trainers que vão falar de coisas muito legais aí para você prestar atenção. A Elô fala sobre quem quer fazer um treinamento, quem quer começar a se preparar, melhorar fisicamente, aquela coisa toda, todas aquelas recomendações de uma personal trainer. Isso tudo vai ser falado pela Elô daqui a pouco com a Maristela. E também a Thalita, que vai dizer sobre alongamento. Alongamento, que é uma das coisas mais importantes para quem quer praticar esportes, para quem quer ter saúde. Alongamento é fundamental. E a Thalita vai falar sobre alongamento e mais ainda sobre a dança do momento, a dança da moda aí, como diriam os mais antigos, né? O que está na moda e tal, que é a Zumba, uma dança que está revolucionando aí os dançarinos e aqueles que gostam também de praticar a dança como esporte. Tudo isso para você daqui a pouco no bate-papo com a nossa querida Maristela. O programa de hoje vai trazer também o presidente da Liga Rio Pretense de Futsal, o Mauro Olivier. O Mauro vai falar sobre o futebol de salão, que esse ano vai ter um ano bastante dinâmico, um ano que vai apresentar aí a nova equipe de futebol de salão de São José do Rio Preto. Vai ter a presença do Falcão aqui, o maior jogador do mundo. Enfim, o futebol de salão tem marcado pontos importantes com o torcedor de São José do Rio Preto. E o esporte da bola pesada, como a gente dizia antigamente e tal, o futsal hoje não é tão pesado assim, a bola no começo era um peso tremendo. Hoje não, é uma bola mais leve e tal, mas continua sendo o futebol de salão. Esse futebol de salão que começou no Brasil, hoje é um sucesso no mundo inteiro, já pertence às Olimpíadas. E o senhor Januário Indaleste, que o Sérgio Carvalho conhecia muito bem, foi um dos maiores incentivadores do futebol de salão nesse país. E tem mais. Vamos apresentar, como eu disse no começo, os melhores momentos de América e Palmeiras B pela Série A3. Vamos falar do Rio Preto, que perdeu para o São Bento de Sorocaba na rodada passada. Perdeu por 1-0, caiu algumas posições. O América também não foi muito feliz contra o Palmeiras B. Esperava-se um outro resultado. Havia uma grande expectativa. O América vinha depois da estreia do professor Deto Pereira, numa vitória importante contra o Marília. A equipe parece que está precisando aí de uns ajustes e tal. E você vai saber como aconteceu tudo isso. Daqui a pouco, o América e Palmeiras B, também no programa de hoje. E depois do jogo, o italiano deu uma mergulhada lá nos vestiários. E nós vamos apresentar para você esses flagrantes pós-jogo do vestiário de América e Palmeiras B, principalmente do América, que nos interessa mais de perto. Ele conversou com o Dudu, com o Deto, professor Deto Pereira, que tem aí as suas explicações, por que o América perdeu, o que está acontecendo, quais as expectativas, se há possibilidade de melhora, a torcida quer saber de tudo isso. O Piro também vai falar conosco e o Sheik, o nosso querido Sheik, vai apresentar aí o novo treinador da equipe Sub-20 do América, o Anderson Silva, que não é aquele lutador, não é aquele homem que defende o Brasil aí, o campeão de lutas e que pertence ao Corinthians, representa o Corinthians e é um dos grandes nomes dessa luta, o UFC, não é? Essa luta que é a moda do momento aí, que vai ser o motivo de reportagem. Não é o Anderson Silva, não é esse aí não. Estamos falando de outro Anderson Silva, ele que vai ser o técnico da equipe Sub-20 do América. Um trabalho muito importante, esse trabalho de base que o América está iniciando. Bom, tudo isso no programa de hoje, só para você saber como será o 15 Esporte Clube que você vai acompanhar a partir de agora. Sérgio Carvalho,
sempre é um prazer muito grande tê-lo conosco. Você que é um dos grandes companheiros aqui do 15 Esporte Clube. Tivemos um final de semana muito feliz para os clubes da nossa cidade, né? O Rio Preto perdeu do São Bento, embora fora de casa, e o América acabou caindo diante do Palmeiras B. A gente esperava uma vitória, o Palmeiras B não vem bem, o América estava, né, bem em casa, com um índice de aproveitamento dos jogos em casa, e acabou surpreendentemente perdendo para o Palmeiras B. Então, quer dizer, um final de semana que está todo mundo de cabeça inchada aí. É verdade. E eu posso dizer o seguinte, para mim uma grande surpresa foi a derrota do América. O Rio Preto jogando contra o São Bento, que está com um time assim de bom nível e está bem classificado, até foi um resultado normal. Afinal, o Rio Preto jogou fora de casa. Agora o América, com todo o retrospecto, né, se você fizesse antes do jogo, como a gente até fez, uma comparação entre a campanha do América e a campanha do Palmeiras B, a gente ia chegar à conclusão de que o América tinha mais time, o América tinha mais possibilidade de vitória e ainda com a vantagem do América estar jogando em casa, onde ele raramente vinha perdendo. Mas, de repente, no correr do jogo, a gente verificou um time do América apático, que acabou dando chance a que o Palmeiras tivesse lá suas oportunidades. O Palmeiras acabou fazendo 2 gols e o América, apesar de arrematar muito, de tentar muito, de lutar muito, não faltou raça ao time. Eu acho que faltou qualidade na hora dos arremates. Porque se tivesse qualidade, com certeza teria, no mínimo, conseguido um empate. Não conseguiu. Acho que com isso o resultado foi extremamente negativo para o América, porque ele precisava desses 3 pontos. Num campeonato como esse, de tiro curto, é um turno só, o clube não pode perder pontos em casa. Não pode. E tem que tentar beliscar algum fora. Agora, o América perdeu a grande oportunidade de ganhar 3 pontos. Ele agora vai precisar ganhar o próximo e depois, no primeiro jogo fora, precisa tentar ganhar os 3 e recuperar esse que perdeu contra o Palmeiras, que afinal era um dos piores times do campeonato. E o nosso querido Zé Branco, o que você achou aí desse final de semana? O Rio Preto perdeu para o São Bento. Você acha que é normal perder fora? O São Bento é uma equipe que é uma das cotadas a buscar a ascensão desse ano para a segunda divisão. E o América perdeu em casa do Palmeiras B. Foi surpresa para você ou não? Quando as equipes de Rio Preto, né, saem para fora de casa, tem aquele problema da viagem, do cansaço, da parte física que pesa muito. O América não tem dado sorte e o Rio Preto também, fora de casa. Eu achei o América, Marcelo, o telespectador, italiano, o próprio Sérgio, fez uma grande partida na minha concepção. Eu não gostei da arbitragem, não gosto de falar em arbitragem, mas nós podemos ver aí no tape que o jogador Pilo ou o número 10, o Alex, sofreu a falta, o árbitro foi muito mal no jogo, deixou a jogada prosseguir, o América tomou seu primeiro gol e na outra jogada também, uma jogada que para mim foi irregular. Não estava muito bem colocado na nossa cabine, mas eu acho que o árbitro prejudicou muito o América. O América criou inúmeras oportunidades, no primeiro tempo já poderia sair com 3-0, a saída do Tosta, por isso que eu te falo, Marcelo, não tem que pôr coração. O jogador não está 100% fisicamente, não tem que escalá-lo. Você tem que escalar o outro, que está melhor preparado. O Tosta vem com problemas físicos, que estava jogando fora do país, em outro país, de baixa temperatura. Então, ele está muito dura a sua adaptação. Então, é um jogador que sai várias vezes do campo. Então, é um jogador que tem que ter um tempo para se preparar, porque é um grande jogador, é líder dentro de campo. E é isso. E a coisa que eu achei mais terrível no América foi o professor Neto escalar o jogador que ele tirou no intervalo em Taubaté. Se o jogador foi mal, ele tirou o jogador lá, por que colocá-lo aqui? Então eu acho que o professor Neto, muito paternalista no futebol não tem coração. Se você pôr o coração, automaticamente você vai ser mandado embora. Não estou falando que é o problema do professor Neto, porque o América, na minha concepção, em matéria de criação, criou muito. Os jogadores lutaram, brigaram, foram guerreiros, mereciam um outro resultado pelas oportunidades que teve, mas é o seguinte, só que vacilou, perdeu. No futebol você não pode perder a oportunidade e você não pode dar moleza para o adversário. Então, achei que o América
fez uma boa partida, na minha concepção, porque eu gosto do time que cria, eu gosto do time que tem posse de bola. A América teve tudo isso, mas os jogadores que o professor Deto acreditaram, o Tosta sem condições físicas, e a entrada do Gustavo foi lamentável, foi uma coisa horrorosa, uma das coisas mais tristes que eu vi ultimamente. A arbitragem, na minha concepção, não sei se os companheiros, se nós vamos comentar sobre isso, eu acho que o árbitro falhou nos 2 gols do Palmeiras. Inclusive, depois do tape, depois que a gente apresentar os melhores momentos, a gente pode entrar mais em detalhes da partida, repetir algumas imagens também depois do jogo, para a gente bater aquele papo e tal. Mas o Zé Branco tocou em alguns assuntos aí fundamentais. O Rio Preto teve pré-temporada, o América não teve pré-temporada. Vocês acham que esses problemas da falta de pré-temporada estão surgindo agora? Até o caso que você citou do Tosta. Se o Tosta não teve tempo para se preparar, para entrar em forma, para jogar, é porque ele não teve pré-temporada. A pré-temporada dele está sendo agora, durante o campeonato. Então, esses problemas não estão arrebentando, vamos dizer assim, não estão surgindo ou espolcando todos agora? É aquilo que a gente vem falando, o Sérgio vem batendo sem querer criticar. Quer dizer, não tem peças de posições à altura. Quer dizer, se ele tivesse um lateral esquerdo à altura, automaticamente o Gustavo já tinha ido embora alguns dias atrás. É um jogador que não tem condições técnicas, não cumpre parte tática. Foi muito mal em Taubaté, foi muito mal no jogo de hoje. E o América perdeu em Mogi Guaçu pela ala esquerda, perdeu para o Taubaté na ala esquerda, perdeu para o Palmeiras na ala esquerda. Então chega de paternalismo, vamos improvisar. Porque no futebol profissional é muito difícil você improvisar. Mas o Rondinelli estava bem ali. Teve dificuldades no início do jogo, mas depois ele neutralizou com o posicionamento fechando aquele setor. Então é o seguinte, futebol você não pode pôr coração, muito menos a razão também, que muitas vezes você põe a razão, eu tenho que escalá-lo esse, tal, aí o jogador te decepciona. Então eu acho que pré-temporada, eu acho que nós não devemos bater nisso, porque já qual que é a rodada? Nona, para. Nona até eu entro em condicionamento físico, com 10 jogos. Mas o time não vem mudando muito, tem jogadores que ainda não entraram no melhor da sua condição. O Tosta é o grande exemplo. Aquele que eu digo, é um jogador de nome, um jogador com experiência internacional, um jogador que quando aguenta a parte física é muito importante para o grupo. Seria bom é experiente. afastá-lo agora até ele entrar em forma, até entrar em condições melhores de físicas ou não? Marcelo, já se passaram 9 partidas. O América não tem que dar oportunidade, não tem que treinar ninguém. Se ele estiver mal fisicamente, tem que mandá-lo embora. Se ele não consegue se adaptar, tem que ser dispensado. Então não adianta pôr coração. Mas o grande problema do América é quem pôr no lugar. Esse é o problema do América. Mas o América tem peças de reposição no meio campo, porque quando não joga um volante, você pode atrasar o Pilo, você pode atrasar o Paulo Henrique, aí você pode pôr o Biro nas meias. Então, a América tem... Marcelo, eu continuo ainda falando ao telespectador, não é demagogia minha, que eu acredito no América. Porque o América tem um meio de campo de qualidade. Tem 6 bons jogadores. É difícil uma equipe ter 6 bons jogadores numa própria equipe. E o América tem esses jogadores. Tem o Paulo Henrique, tem o Pilo, tem o Birubiru, tem o Alex Sorocaba, tem o Tosta, tem o Dieguinho. Então tem qualidade. Mas cadê o Dieguinho? Dieguinho é aquele jogador que entrou contra o Marília, foi até bem. Mas hoje, né, Marcelo? Hoje aconteceu tudo errado. E numa hora dessa você tem que colocar experiência, que é o próprio Birubiru com 28 anos. Aí tem o problema do Marlon também, que perdeu um gol feito. É a mesma coisa você vê aí no nosso videotape, nos nossos melhores momentos. O América perdeu um com o Marlon, perdeu outro com o Pilo e perdeu mais uns 2 gols. Quer dizer, só no primeiro tempo 4. Então, a equipe que cria e perde, Marcelo, e eu sempre batendo e conversando com o Sérgio. Quem não faz, toma. Sérgio, tudo isso que falou o Zé Branco, você concorda com ele? Você tem algum ponto de vista diferente? O América, essa ausência de pré-temporada, isso você acha que não está refletindo agora? Ou que agora não dá mais na 9ª rodada de ficar esperando preparação de jogador, o caso do Tosta e tudo mais? Qual que é a sua visão a respeito de tudo isso? Bem, com certeza a pré-temporada faz falta, né? Não fosse assim, os clubes não teriam pré-temporada, já entrariam jogando campeonatos, né?
Agora, veja bem, 9 rodadas, apesar de nós termos jogos aí a cada 3 dias, já teria dado tempo do time estar entrosado. Porque existem nesse campeonato 20 clubes e tem muitos deles que estão disparando na ponta, estão fazendo pontos e tal. Por que eles conseguiram isso? Com pré-temporada, sem pré-temporada ou com pré-temporada mais curta? Não, eu acho que neste momento não dá para culpar a falta de uma melhor pré-temporada pela atuação do América. O América ele tem mostrado desde o início do campeonato que ele é irregular mesmo. Ele bate uma aqui, ele perde outra ali, vai. É o grande problema deste elenco. Aí, por que é assim? Eu acho que porque as peças, no caso, como disse o Zé Branco, tem 6 jogadores de boa qualidade, 6 jogadores. Portanto, 5 não são de tão boa qualidade, né? Então, diante disso, não tem banco, não tem muito bom banco. O banco é bem limitado. Aí, no futebol de hoje, futebol é corrido. Futebol você gasta preparo físico. Além disso, você tem que ter qualidade para tocar, para meter a bola certa, para achar o momento exato de fazer o arremate. Isso o América não está demonstrando. Nós vimos nessa partida que perdeu para o Palmeiras 15 arremates do América, contando inclusive as bolas paradas. Mas 15 arremates de péssima qualidade. Então o que está faltando? Está faltando treinar o pessoal mais. Mas o outro treinador também disse a mesma coisa, que era um dos problemas do América, a finalização. Finalização. Agora, vamos ver o lado do treinador agora, no caso do Deto. Quando ele assumiu? Há uma semana, você quer que um treinador chegue e bote o time jogando igual o Corinthians jogou na final do Mundial? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Agora, essa semana então vai ser importante para ele, porque não tem jogo no meio de semana. É isso que eu me baseio. Aí você vai começar a ver a qualidade do treinador, porque ele terá uma semana de contato diário, pode ser até em 2 períodos com os seus jogadores, para ir rearmar esse time do América e fazer ele jogar bola. E errar menos na hora dos arremates. Você vê, o Palmeiras até chutou pouco e conseguiu fazer 2 gols. Por quê? Eficiência na hora do arremate. Faltou isso ao América. Isso que é? Está faltando qualidade? Está faltando. Mas também está faltando treino. É culpa do treinador? Não, o treinador não teve tempo de treinar. Ele, desde que assumiu, ele já fez 3 jogos. Não deu para treinar esse time. Ele só jogou. Então vamos dar um pouco de tempo. Sem aquela de igual o torcedor grita, vai treinar time de botão. Não, para com isso. Nós precisamos parar com isso aqui na arquibancada do América. Senão nenhum treinador vai parar. Nenhum presta. Não é verdade? Então vamos com calma. Vamos dar tempo ao tempo para o Deto fazer o trabalho dele. É um rapaz inteligente, que sabe trabalhar. Vai errar em alguns momentos, mas vai mais acertar. Eu acho que o primeiro bom teste dele será no próximo domingo de manhã, quando o América recebe a Itapirense, que é uma bela equipe. Aí sim nós vamos começar a ver um América já com um pouco da cara do novo treinador. Agora, falando nesse negócio de treinador, antes do Zé Branco falar, eu quero que depois encerre essa questão do América. Eu quero dar uma pincelada do Rio Preto. O Rio Preto vem perdendo alguns jogos aí, importantes, né? Deu uma caída, já está em que lugar? Depois o italiano vai dizer como está a classificação. Ele que está acompanhando isso aí no computador, gosta muito disso e tal, então deixa ele nos dar as informações daqui a pouco. Mas o que eu ia dizer é a respeito a situação do Rio Preto. Do Rio Preto. Você falou do treinador, que não há treinador que passa milagre, não é? Se ele não tem elenco, não tem tempo para trabalhar, aquela coisa toda, o América agora vai ter uma semana, é a primeira semana que o Deto vai ter para trabalhar, que até agora ele não teve. Ele assumiu o time na véspera, sem poder treinar, e ganhou do Marília. Depois, na quarta-feira, já jogou em Taubaté, lá no fim do estado, perto do Rio de Janeiro, lá no Vale do Paraíba. Depois voltou. Os jogadores nem tiveram tempo para descansar, porque o jogo era no sábado. Isso aí. Não tiveram tempo nem para... Como que faz? Para desintoxicar? Ou como que é? Para relaxar o elenco? Nem treinar, nem pensar, não é? Então, agora, pelo menos, tem uma semana. Então, é só para lembrar, e eu quero encerrar essa minha observação, com o seguinte: o Tite é o melhor técnico do Brasil hoje, vocês concordam ou não? É o melhor técnico. É o melhor técnico do Brasil hoje. O Tite só é o melhor técnico do Brasil porque, no pior momento, ele tirou o Corinthians da Libertadores, perdendo para o Tolima, e foi bancado pelo André Sanches, que deixou ele para ele poder ter tempo para trabalhar, para dar esse resultado que tem hoje. Então, é muito difícil, às vezes o torcedor, pela paixão, não reconhece isso e fala coisas para o treinador que até é ruim, porque abate o treinador, machuca. Falar que
tinha que ser treinador de botão. Tem que ter respeito, um mínimo de respeito por um profissional que é um estudioso, a gente sabe disso. Tem cursos aí com técnicos renomados, Parreira e grandes nomes aí do futebol. Foi jogador de futebol profissional, já treinou várias equipes, não treinou nenhuma grande equipe do futebol brasileiro, mas ele tem vivência, tem experiência e conhece taticamente o futebol. Então, eu acho que esse tempo não é um grande tempo, mas uma semana eu acho que dá para ele ter um fôlego e preparar melhor a equipe. E uma outra coisa que eu quero perguntar para o Italiano, depois que o Zé Branco for falar, vou garantir a palavra, Zé, é que parece-me que está chegando reforços aí. É isso que eu queria saber. O Italiano foi lá no vestiário, deu uma mergulhada no vestiário, depois do jogo, o pós-jogo, depois do videotape que nós vamos mostrar para você, dos melhores momentos de América e Palmeiras. Então a gente vai saber disso depois. Então, depois de tudo isso que eu falei, eu gostaria de ouvir o Zé Branco e depois eu quero conversar com o Italiano para saber se ele traz alguma novidade nessa conversa do pós-jogo. Eu vou levantar uma pequena polêmica, né? Porque todos nós aqui somos inteligentes. Se eu tivesse na diretoria do América, nessa atual diretoria, eu jamais colocaria um jogo América e Palmeiras B num sábado. Porque o jogo foi na quarta, se andou 1.400 quilômetros. Então, na hora, você tem que analisar. Então, esse jogo teria que ser amanhã, que era mais um dia de descanso, mais um dia para o professor fazer os seus esquemas táticos no próprio sábado. Então, é uma maneira que o América teria... Não, é um aspecto que o torcedor, assim, a grosso modo, não vai observar. Não. Quando acontecem os problemas, você começa a querer resolver. Então, é o seguinte, viajou a Taubaté, 600 quilômetros. 600 para ir, 600 para voltar, não deu tempo de treinar, joga no sábado. Por que não pôs no domingo? Qual é o motivo de não jogar no domingo? Entende? Agora, falando do Rio Preto, nós cobrávamos com o Sérgio Caetano. E o Preto precisa de peças de reposição. Perdeu o atacante Júlio César, o time decaiu. Se perdeu o Gabriel, quem que vai jogar no lugar do Gabriel? Então, Marcelo, telespectador, não é querer criticar. É muito fácil você criticar. Mas o América, sua diretoria, teria que ter olhado isso. Nós vamos jogar lá perto de Aparecida do Norte, que todo mundo vai, e sabe que é muito longe. É só penitência para fazer. Vamos pegar e colocar o jogo no domingo. Para fazer penitência, o América fez uma penitência jogando em Taubaté. Ninguém pensou nisso. É. Agora, teve jogadores que foram abaixo da crítica, né? O próprio Willian Goiano foi muito mal, não cobriu o lado esquerdo. Está com deficiência, cobre o lado esquerdo. Está sabendo que o jogador está falhando, cobre o lado esquerdo. O Acácio hoje foi um jogador apagado. Não sei porque tem 2 cartões amarelos e não pode ser tão... Ele e o Willian Goiano, os dois estão pendurados. Não pode ser voluntarioso. Então, é uma série de dificuldades, é uma série de problemas. A gente entende a falta de dinheiro, mas eu acho que é o seguinte, tem que analisar a tabela. Os dirigentes têm que analisar a tabela. Por quê? Porque se tivesse mais um dia para se descansar e mais um dia de treinamento, o resultado poderia ser outro. Agora, tem jogador que não está se cuidando. Vamos falar isso depois você está entendendo? dos melhores momentos. Mas por isso daí, eu acho que é o América que tem que levar isso. Porque o presidente sabe, a diretoria sabe. Não é nós que vamos aqui, eu vou me comprometer contra os atletas. Eu sempre fui crítico. Agora, como o cara pode cachacear no sábado e no domingo, viajar para Taubaté e jogar? Ele chegou lá, caía que nem Jesus Cristo, com os braços abertos. Isso é uma coisa natural, normal. Né? Eu, italiano, quando a gente toma cachaça, no outro dia a gente fica deitado o dia inteiro. Então, se o jogador não se cuidar fisicamente, automaticamente aí nós vamos ter tropeços. Tá certo. Sérgio, a questão do Rio Preto aí, que preocupa essa caída do Rio Preto? Não? Lógico que preocupa. O italiano acabou de falar aí, perdeu um centroavante, não foi isso? Então, já perdeu. Foi reposta a peça no mesmo nível? Não, não foi, né, Zé Branco? Quer dizer, eu acho que o que está faltando ao Rio Preto é exatamente aquilo que numa das primeiras entrevistas que fizemos lá, o treinador falou para nós. A gente precisa pensar desde já, não é só em classificar, mas em reforçar este elenco. E não está sendo reforçado, pelo menos para as informações que nós temos. Então, se não vierem reforços urgentes para o Rio Preto,
o treinador vai ter sérios problemas para classificar e, pior, classificado, vai entrar com muita deficiência na próxima fase, que é a mais importante. Então, que o Darapria bote a mão no bolso, verifique aí. Não sei nem se ele já não está fazendo isso, porque parece que esse ano ele está trabalhando com essa visão, ele quer antecipar as coisas, então tomara ele esteja fazendo, mas nós queremos ver até o fim da semana aí, já o Rio Preto melhor qualificado em termos de elenco, porque o elenco do Palmeiras também tem, o elenco do Rio Preto também tem as suas limitações. Eu falei do Palmeiras porque eu acho esse Palmeiras que veio aí fraco. Palmeiras B. É. Tá certo. O italiano, você tem alguma novidade aí com o seu computador ou não? O que você está olhando aí? Não, novidade não tem. O interessante do Rio Preto, Marcelo, se ele perder na próxima rodada, ele pode sair do G8. Mas ele só está a 2 pontos do líder do campeonato. Olha a situação do Rio Preto. Não, é uma derrota lá e uma vitória aqui. Acho que tem muda. 10 equipes. O América está 7 pontos. Exatamente. É. Não, muita coisa ainda pode acontecer. Não é motivo para desespero, mas é motivo para preocupação. Agora, no América, eu acho que precisa ter alguém com mais visão profissional para resolver esse tipo de coisa que o Zé Branco falou. Se jogou na quarta, como você vai jogar no domingo, viajando mais de 1.000 e tantos quilômetros? Exatamente. Então, alguém com uma visão mais profissional para resolver esse tipo de coisa dentro do América. Porque nós sabemos, Martelinho tem boas intenções, mas ele veio do futebol amador, não tem essa experiência no futebol profissional que se exige hoje. Para não jogar em Taubaté e 2 dias e meio depois jogar em Rio Preto, quer dizer, desgastando o seu elenco, quando a tabela foi feita na Assembleia Geral na Federação, era importante o América lá, já falar, esse problema aqui é sério, hein? Eu estou jogando lá no Vale do Paraíba, depois, 3 dias depois eu estou aqui. E se você quiser fazer uma mudança em horário e dia agora, é muito difícil, que a federação não aceita. É só você pagar. Você paga 400 e muda a data do jogo. Então. Você paga 400. Os campeonatos anteriores era 400. 600. O América pode mudar a sua tabela. Com antecedência pode, pagando pode. Com antecedência. Tem que ser antecedência. Tem que dar uma olhada na tabela aí. É, isso aí. Mas a grana está curta, acho que... Também tem esse problema. Agora, só que tem um detalhe, o mais importante seria melhores condições para ganhar o jogo, né? Agora, você falou 2 dias e meio, não dá isso, porque o time terminou o jogo à noite lá em Taubaté. Por isso que eu... Viajou de lá aqui, quer dizer, se viajou a noite inteira, não dormiu. Não dormiu. Então, a quinta-feira era para dormir. A sexta-feira era para quê? Tinha que descansar. Você não pode dar um treinamento Não porque podem dar um desgasta. O jogo era no outro dia, no sábado. Aí o time perde e o técnico que é culpado. Eu falo... Complicado isso aí. Então tá, nós vamos para uma matéria, não tem intervalo agora não, né? Vamos direto. Então, eu vou chamar a Maristela, nós vamos voltar ainda durante o programa várias vezes, você vai ver ainda América e Palmeiras B, como foi tudo isso, depois no pós-jogo, nos vestiários com o italiano, nós temos ainda muita... Tem muita coisa para você, vamos conversar muito com você aqui no 15 Esporte Clube. A nossa querida Maristela, ela conversou com 2 especialistas aí de treinamentos, 2 personal trainings, Elô e Thalita. A Elô vai falar sobre a preparação para o treinamento, como que é alguém que quer iniciar uma preparação física. A Thalita fala sobre alongamento, que é muito importante, e sobre Zumba, uma moda que está aí revolucionando o setor da dança, que é uma prática esportiva. A Zumba é uma agitação, é uma movimentação toda que vira um esporte, vira uma prática esportiva, mas é uma dança que está aí em evidência e que você vai conferir agora nesse bate-papo da Maristela com essas 2 personal trainers, a Thalita e a Elô. Olá, hoje estou aqui no Dama 1, na academia do condomínio, ao lado da professora Elô. Elô, dá uma dica para o pessoal de casa sobre quem quer começar